Meus irmãos, então, muito boa noite mais uma vez, com essa música linda e com essa voz emocionante e aveludada do meu irmão Jorge. Eu sempre fui um admirador. Nós iniciamos na realidade, o nosso estudo. Vamos fazer um breve estudo sobre essa leitura maravilhosa, mas antes nós gostaríamos de solicitar ao nosso Mestre Jesus a permissão dos nossos benfeitores, amigos, companheiros, para que nos inspire nessa noite e para que cada um de nós saia desta sala de estudos muito mais fortificados no conhecimento e no entendimento, né? Nós vamos falar hoje sobre um estudo, segundo a minha irmã Ana Paula nos disse, que o Semente de Luz estaria iniciando uma série de estudos sobre o livro Pão Nosso, que de antemão é um livro fabuloso, né? Por se tratar do nosso querido Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, vem nos trazer uma lição muito importante com o título Pensa um pouco. Uma sugestão tão importante nos dias atuais dos quais nós estamos vivendo hoje, tempos difíceis e tempos muito tristes, né? Mas necessários. Nós sabemos que a providência divina sabe de todas as coisas e está também, nesse momento, no controle de todas essas situações. Então, a doutrina espírita, antes de mais nada, ela nos concede uma lente primorosa para visualizar os textos como esse de Emmanuel. Primorosa. Então, o que ela faz? Ela nos convida a retirar essas vestes desgastadas pelo tempo para que nós possamos inserir no lugar pensamentos muito mais nobres, retirando aquelas ideias arcaicas e aplicando novos conceitos. Por isso, a importância do estudo constante, das reflexões. Mas, sobretudo, a doutrina é capaz de abrir a nossa mente para conceitos e sentimentos espirituais renovados. O nosso irmão Pedro fez a leitura inicial e ele colocou para que nós saiamos daqui muito mais fortificados. E eu confesso aos irmãos que quando estava elaborando o estudo, por mais que eu tentasse sair de um ângulo diferente, de uma avaliação de outro sentido, a espiritualidade sempre me colocava na questão de praticar com mais veemência os ensinos do Evangelho. Os ensinos do Evangelho. Então, a proposta que Emmanuel nos traz hoje é fantástica. É para que nós saiamos da superficialidade, utilizando o Espiritismo como uma ferramenta de compreensão e de entendimento. Então, nesse texto de Emmanuel, ele vai nos convidar a enxergar e a perceber que tudo na vida é muito transitório, tudo na vida é muito breve, é impermanente. Antes, eu estava conversando com meu pai esses dias, eu falei, meu pai, antes eu tinha 18, 17 anos. O ano que vem eu completo 49 anos. A vida é muito breve, é tudo impermanente. E a prova disso é que quando eu estava assistindo uma reportagem de uma emissora no Paraná, que apareceu de uma hora para outra para mim, e aquilo me comoveu bastante e me chamou a atenção, porque o médico, ele começava a descrever o que acontece numa UTI de um hospital. Coisas que nós não temos absolutamente nem ideia, nem passa na nossa cabeça. E aquilo me chamou a atenção. Quando ele disse assim que as pessoas que têm que ser entubadas, porque nesse momento a pessoa ainda está lúcida. Veja bem, lúcida. O que ela apresenta antes de ser entubada? Ela apresenta falta de ar. Mas ela está entendendo tudo que o médico está falando. E naquele momento da entrevista, a repórter o entrevistava o médico e ele dizia, elas narram coisas que eu tenho ouvido antes da sedação e da intubação. Porque antes de você intubar, você tem que sedar o paciente. E uma vez sedado, ele apaga. Apaga. Que é o procedimento de ser feito de colocar esse paciente no ventilador. Porque isso é que vai tentar resgatar a sua própria vida. E o médico dizia na entrevista que ele ouvia frases muito difíceis,
e que deve ser também muito difícil de falar. Como, por exemplo, antes de sedar aquele paciente, ele falava assim: espera um pouco, cuida de mim, eu não quero morrer. Ou essa: avisa minha esposa que eu amo ela. Ou ainda mais essa: avisa meu filho que o pai nunca vai esquecer dele. E essa reportagem me impactou. Me impactou porque o médico fazia essa narrativa em volta de muita emoção. E ele afirmava que tudo isso ainda exauria o psicológico das equipes. Por isso que o nosso título cai como uma bênção em nossos corações. Porque o título diz assim: pensa um pouco. Pensa um pouco nas pessoas que você ama. Pensa um pouco. Pensa um pouco com menos defeito nas pessoas. Comece a elogiar mais, ao invés de criticar. O nosso tema vai por aí. Por mais que eu tentasse desviar, eu não conseguia. Formulei o estudo em cima disso. Porque muitos foram sedados, é verdade, e não voltaram. Não voltaram. Outros conseguiram vencer essa barreira. E a pergunta é: e nós? Como estamos seguindo no curso da vida? Como estamos seguindo? Porque o texto convida a pensar. Muitos não têm essas respostas. Porque eles indagam: o que é a vida? Qual o objetivo da vida na Terra? Por que nós sofremos tanto? Qual a necessidade desse sofrimento? E por que Deus nos deixa sofrer? Percebe? Como a ferramenta chamada Espiritismo é capaz de ampliar a minha capacidade de entendimento, de percepção. E eu começo a entender profundamente todas essas perguntas que eu acabei de fazer. Há um poeta, escritor chamado Ariano Suassuna, que já desencarnou e está fazendo as suas peripécias no plano espiritual. Ariano Suassuna. E ele declama uma poesia que foi escrita por Leandro Gomes de Barro. Ele era um cordelista. Nasceu em Pombal, na Paraíba, em 1865. Olha onde eu fui buscar um negócio. 1865. Ele chama Leandro Gomes de Barro. E o Leandro, indignado, diz assim na poesia que se ele tivesse a oportunidade de conversar com Deus, ele diz: se eu conversasse com Deus, eu iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para poder pagar? Eu perguntaria também de como ele é feito. Ele não dorme, não come e assim vive satisfeito. Porque foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascido no mesmo jeito, criado no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salvando o pranto. Percebem? Então é dessa perspectiva que nós queremos abordar o estudo de hoje. Usando essas lentes difusas e potentes que o Espiritismo nos concede. E que a espiritualidade torce para que nós, na condição de espíritas, possamos usá-las, possamos experienciá-las em nós mesmos, principalmente nos dias de hoje em que nós estamos vivendo. Portanto, no capítulo 12, Emmanuel intitula essa leitura de Pensa um pouco. Eu separei alguns tópicos, alguns parágrafos, não todos, mas para que a gente possa fazer uma pequena reflexão. E, como sempre, Emmanuel retira lá de um certo capítulo, um versículo da Bíblia, e em cima dele faz uma explanação. Ele escolheu nessa João, capítulo 10, versículo 25. Jesus diz assim: as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. É como se o mestre quisesse dizer: não coloquem em mim coisas que eu não faço, ou coisas que eu não fiz. Mas a que vocês tiveram testemunho, vocês podem colocar sobre mim. E Emmanuel segue assim: é vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres que se prende. É comum a preocupação vulgar do homem. Dificilmente nossa sociedade pensa diferente em relação às tradições familiares, às instituições.
E ele prossegue, que se prende nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais, que eles identificam a personalidade. Nós nos prendemos nominalmente em nomes, doutor, excelência, fulano, senhor, e esquecemos que todos somos iguais. Por isso é que eu disse que é imprescindível relembrar de antemão que nós estamos numa experiência muito rápida aqui na Terra, muito efêmera, muito transitória, nessa grande escola da vida. Com certeza você não reencarnou para ficar assistindo lives sertanejo no YouTube. Talvez também, né? Mas existem coisas muito mais importantes assim. Ou seja, nós viemos do ontem e estamos no hoje, seguindo no caminho para o amanhã. Mas esse caminho tem que ser pelo aprendizado. Tem que ser pela vivência moral do Evangelho, dentro das condições que você já consegue exercer, já consegue praticar. Porque não espera melhorar para trabalhar, não, porque você está fazendo nada. É preciso trabalhar para depois alcançarmos o aperfeiçoamento. Por isso, André Luiz, que se eu não me recordo, é um dos poucos livros que são 2 vezes prefaciados por Emmanuel e por André Luiz, que é o Nosso Lar. E lá nessa leitura, André Luiz coloca assim, a vida não cessa, é o objetivo. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é um jogo escuro das ilusões. E ele finaliza no final do prefácio dizendo, é preciso muito esforço, ou seja, não é só vontade que resolve as coisas, não. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Olha que coisa mais linda. Ou seja, nós precisamos arregaçar as mangas enquanto nós temos tempo. Quando perguntaram a Buda, isso há milênios de anos atrás, qual o maior erro que nós cometemos na vida? Fiquei curioso por essa resposta. Qual é o maior erro que nós cometemos na vida? E ele disse assim, o maior erro é pensar que nós temos tempo. Esse é o maior erro do ser humano. Pensar que nós temos tempo. Porque o tempo é livre para todos. Mas você não pode comprar tempo, não é verdade? Imagina que nós estamos prestes a desencarnar. Você fala para o seu pai, para sua esposa, para o seu marido, você fala para o seu filho, corre lá na farmácia indiana, não é? Que é a maior que tem. Vamos lá na indiana, vai lá correndo no Hospital Paineiras, compra para mim 2 horas de tempo. Ou 30 dias. Junta tudo que a gente tem no banco aí, vamos lá comprar o tempo. Você não vai conseguir. Porque Deus nos deu a possibilidade de nós usarmos, não de possuir o tempo. Olha que coisa linda. Daí a importância, eu converso sempre com os meus amigos, de você ser o protagonista da sua própria existência. Protagonista, né? O personagem principal. Porque o Jorge está indo para o Centro Espírita Semente de Luz. Passa na casa de um amigo e fala, vamos, meu amigo, aproveite e te dou uma carona. Ele fala assim, não, Jorge, faz uma prece por mim. Que protagonista é esse? Está perdendo a oportunidade de estar numa casa espírita, assistindo uma boa palestra, tomando passe, se fortificando. E nós não podemos esquecer, porque o tempo é muito rápido. Porque a pergunta que não quer calar é o que você está fazendo com o seu tempo? Né? Sabe por que eu pergunto isso? Porque eu trouxe uma notícia boa e uma outra não tão boa, uma notícia ruim. O brasileiro gosta logo de tomar logo a ruim. Né? Vamos logo para a ruim. A ruim é que o tempo passa muito rápido. O tempo voa. Quem está desencarnado assistindo a palestra agora, ele está sabendo o que eu estou falando. Ele está sentindo isso. Porque a maioria de nós traz um processo imenso de arrependimento. Por que eu não fiz enquanto eu tinha tempo? Percebe? Essa é a notícia que não é muito boa. A notícia boa é que quem comanda a cabine do piloto é você, criatura. Você que está à frente dessa coordenação do seu tempo. E isso faz toda a diferença. Por isso, Emmanuel, no 2º parágrafo, diz, entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos, por apegos nominais, por títulos acadêmicos.
criatura nenhuma na vida verdadeira. Ah, mas aí é quando eu desencarnar, né, Deus? Não. Você pode viver e experienciar uma vida verdadeira encarnado. Encarnado. Porque Emmanuel diz assim, cada espírito traz consigo uma história viva dos seus próprios feitos. E somente as obras efetuadas, trabalhadas, vividas, concretizadas, dão a conhecer o valor ou demérito de cada um. Então, quem trabalha no bem não perde. Jamais. Jamais. O Mário Sérgio Cortella, esse grande palestrante, filósofo, professor, né? Ele fez uma palestra que se referia à humildade. Eu achei muito interessante, ele foi muito feliz no que ele colocou. E eu tenho que falar devagar para a gente entender, né? Porque é uma coisa que está à frente do nosso tempo. Ele diz assim, gente grande de verdade sabe que é pequena, por isso que cresce. Presta atenção. Gente muito pequena acha que é grande, e a única maneira dele crescer é se ele diminuir outra pessoa. Quem entre nós se achar grande suficiente, pequeno continuará. Ele não falou tudo que Jesus nos está ensinando? Olha que coisa linda. Então, quem tem humildade em querer aprender, em querer se desenvolver, essa criatura não se perde. Ele cresce. Porque a humildade não deixa você ser aquilo que você acha que você é. A humildade não vai deixar. Né? Só se acham aquilo que você não é os que não têm a humildade. Porque ela entende que o fruto ainda necessita amadurecer. Amadurecer. Por isso, encarnar é sempre mais uma oportunidade de progresso. Eu acho muito bonito quando o Chico falava com as pessoas que viam o encontro dele, ele falava assim, ó, meu filho, se você está encarnado, tem alguma coisa de errado. Porque se tivesse tudo certo, você não estaria encarnado. Não é assim? E nós, muitas vezes, questionamos alguns processos difíceis, desconfortáveis que nós estamos passando neste momento, na nossa caminhada evolutiva, mas que é necessário. É isso que nos impulsiona a buscar resultados e soluções. Né? Por isso é que é muito compreensível quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, e eles nos dizem que nós temos uma visão muito limitada, uma visão muito restrita em relação ao campo da vida, em relação ao campo das experiências, porque nós sempre encontraremos aquilo que nós oferecemos à vida. É uma lei. Ninguém planta morango e vai colher abacaxi, gente. Não consegue. Não é da lei. Então, quanto mais humildade eu cultivar, mais bondade eu consigo respirar. Mais bondade eu consigo respirar. E aí nós começamos aos grandes evangelizadores, por exemplo, da história, se nós formos estudar lá atrás, todos eles traziam essa grande virtude da humildade. Todos eles. Por isso, as bem-aventuranças declaradas pelo Cristo, começa bem-aventurados os humildes. Né? É importante essa questão da humildade. Eu me lembro de uma frase bonita de Francisco de Assis, quando eu li um livro dele, uma biografia dele, que ele dizia assim, evangelizar sempre e em todo lugar. Quando necessário, usar palavras. Você evangeliza sem palavras. Exemplo. Exemplos. Porque esses exemplos, eu vi uma vez, uma reportagem do padre Fábio de Mello a respeito de Chico Xavier. E na reportagem eu não sei se ele foi muito feliz, porque ele criticava todo mundo. Mas quando a repórter perguntou de Chico Xavier, ele se calou. Ele se calou. Porque ele disse que o exemplo daquele homem era muito forte. Era muito forte. Ou seja, Chico evangelizava sem a necessidade de palavras. Então, resumindo, a função da doutrina espírita, eu digo como revelação superior, é espiritualizar o homem na sua marcha evolutiva. Na sua marcha evolutiva. Nós temos todas as ferramentas. Nós não estamos falando aqui de achismo, suposições, não. Eu estou falando em evidências sistematizadas.
todas reunidas pelo nosso intuito codificador Allan Kardec, e codificadas. São concretas o que nós estamos falando. Porque quando o Espírito de verdade, nos tempos modernos, atuais, convida espíritas a seguir 2 mandamentos, amai-vos e instruí-vos. O que ele está fazendo? Ele está revivendo o ensinamento de Jesus. Amai-vos. O Cristo nos disse, amai-vos como eu vos amei. Nosso primeiro. Segundo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Instrução, instruí-vos. Ou seja, é pelo fruto do conhecimento que eu consigo eliminar o foco da ignorância em mim. Pelo fruto do conhecimento. É como se Jesus perguntasse a cada coração: quer construir algo de bom na sua marcha evolutiva? Então não se afaste e não dispense a sua ligação com a esperança, com a fé e com o amor. Esperança, fé e amor. Porque esses 3 pilares, se você tiver a coragem de praticá-los, ele será capaz de acender uma luz nos ambientes mais inóspitos do nosso planeta. Fé, amor e esperança. Eu li um caso de uma jovem que havia tentado suicídio por conta de uma depressão muito séria. Uma jovem muito bonita, bela, né? Muito jovem. E ela estava no quarto do hospital quando foi internada, socorrida, graças ao bom pai, a espiritualidade não se concretizou, e ela estava no hospital tomando soro, sendo acompanhada. Quando o médico entra e falou assim para ela: por que você fez isso, sendo tão jovem? E ela disse, olha a resposta que ela deu: se viver for sofrer, eu não quero viver. Então ele vira para o lado, tinha uma máquina de batimentos cardíacos que ela estava ligada. E ele falou assim: você sabe o que é isso aqui? Ela disse: sim, são meus batimentos cardíacos. Ele falou: não. Isso aqui é o resumo da vida. É o resumo da vida. E ela falou para o médico: mas como assim? Ele foi com o dedo na máquina de batimentos cardíacos, e fez assim, ó: se na vida você não estiver os altos e baixos, você morre. Quando você está ligado a uma máquina de batimento cardíaco, ela faz... não é isso? São os altos e baixos da vida. Se você desistir, você apresenta uma linha tênue e a máquina se desliga e você morre. E nessa hora, quando ele deu esse exemplo, ela começou a chorar. E ele falou assim para ela: um dia você vai entender por que você está passando por tudo isso hoje. Você só não pode desistir. E ele virou-se e saiu do quarto. Quando a enfermeira veio, ela perguntou qual o nome do médico. Eu queria agradecer a ele. A enfermeira virou para ela e falou assim: que médico? Ele ainda não chegou. Olha para você ver. E ela falou, a enfermeira falou: mas como é que ele era? E ela passou a descrever todas as características físicas do médico. E naquela hora a enfermeira falou: ô, minha filha, eu estou aqui fora vigiando no seu quarto desde que você entrou o dia inteiro. E ninguém entrou aqui. Percebe? Então é nessa hora que nós percebemos que Deus criou cada um dos seus filhos para olharmos um para o outro. Um para o outro. Daí a resposta que os Espíritos deram a Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Muito mais do que imaginais. A ponto que de ordinários são eles que vos dirigem. São as influências que nós recebemos. Mas não ligue essa palavra influência somente aos inferiores. Ligue a palavra influência às coisas boas que eles querem que nós consigamos realizar. A inspiração do bem está presente ao nosso lado, constantemente. Porque se não for dessa forma, nós adoecemos. Adoecemos. Por exemplo, quem criou o selfie no celular? Quando você pega um celular para tirar um selfie.
Foi Deus? Não, fomos nós, né? Porque qual a finalidade da pessoa que tira uma selfie no celular? Olhar para si mesma. E a vida não tem esse propósito. Não tem. Deus nos criou para que nós possamos olhar uns para os outros, independente se você está encarnado, vivendo essa experiência nesse momento ou não. Por isso, nunca deixe de acreditar nisso. Como disse Emmanuel na leitura, de que cada espírito traz consigo a sua história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor do mérito de cada um. É isso que, na realidade, vai fazer a diferença. Eu vou fazer mais uma propaganda do Netflix, né? Vou começar a pedir cover, toda vez eu faço, né? Essa aqui tem um filme da Netflix chamado Paulo de Tarso. Esse filme é lindo. Assista esse filme. Ele tem um tempero espiritual também, muito bonito. E no filme, Paulo de Tarso, naquele momento, está conversando com um irmão muito revoltado, com ele mesmo, pelas decepções, pelo mal que já foi praticado. Ele olha nos olhos dele, eu tirei só um pedacinho, ele diz assim, nesse momento, meu irmão, quando Cristo olhar para você, ele vai estilhaçar todas as suas defesas. Qual era a defesa dele? A ignorância, a rebeldia. Olha que coisa linda. Quando Cristo olhar nos seus olhos, ele vai estilhaçar todas as suas defesas. E mais, é nesse momento que você entenderá que é totalmente conhecido de Deus e que se sentirá completamente amado. Olha que leitura maravilhosa. É um filme que nos convida à reflexão. Pensa um pouco. Tem tudo a ver com a nossa leitura. E se nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 4, está intitulado lá, amar o próximo como a si mesmo. Então, amar o próximo como a si mesmo, diz no item 4, é fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. É a expressão mais completa da caridade. Porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Ou seja, eu, na condição de encarnado ou desencarnado, tenho deveres para com o meu próximo que eu preciso realizar. Percebe que na vida tudo é dinâmico, não é mesmo? E é dessa forma que nós temos que entender. Quando eu me disponho, me predisponho a fazer a caridade, é uma das faculdades que nos dizem os espíritos, que dificilmente você vai fazer sozinho. Porque quando surge essa inspiração em nós, imediatamente uma rede de irmãos espirituais de luz nos acompanha a incentivar a praticar a caridade. Então, tudo é muito dinâmico. E Emmanuel prossegue assim, o Cristo iniciou a missão divina entre os homens do campo. Viveu entre os doutores irritados, olha que coisa linda, e pecadores rebeldes. Uniu-se aos doentes e aflitos. Comeu duro pão dos pescadores, humildes, e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. E o nosso Mestre Jesus dá a sua vida por nós, findando na matéria e deixando as suas lições imperecíveis do Evangelho, para a evangelização das criaturas. Não para a admiração, mas para a evangelização. A ponto dele mesmo dizer, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Isso está lá em Lucas, capítulo 2, no versículo 14. Então, nós vamos percebendo que a paz e a boa vontade, ela deve e tem que estar entre os homens. Porque se você perceber e der um olhar ao seu redor, você vai perceber que muitos ainda estão equivocados. E já se passaram mais de 2000 anos. 2000 anos. E nós, o que fazemos? Nos revoltamos com as experiências da matéria, que foram sementes plantadas lá atrás, por nós mesmos. Por nós mesmos. Por isso, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, tem uma frase que diz, não surge espinhos do sofrimento sem as raízes da culpa. Não surge os espinhos do sofrimento sem as raízes da culpa. Por isso, um dos elementos indispensáveis para o nosso progresso chama-se indulgência. No Evangelho segundo o Espiritismo há um texto
fabuloso. Eu não vou contar para que vocês possam ter. Indulgência. Porque quem é indulgente, ele tem uma característica muito importante. A de amar mais do que nós. Já perceberam isso? Quem é indulgente ama muito mais. Enxerga além de nós. Eu conheço muita gente indulgente. Eles não estão difíceis de serem encontrados. É porque muitas vezes nós procuramos em palácios, em lugares de status. Não, lá devem existir. Mas frequentemente vocês vão encontrar ele no meio mais simples. Mais simples. Porque a pessoa indulgente, ela não potencializa nossas imperfeições. Ela as compreende, ela as entende. Então, na condição de filhos, por exemplo, eu vou dar um exemplo, algumas vezes nós fazemos o quê? Magoamos e decepcionamos nossa mãe, nosso pai, não é assim? Quando nós estamos na aborrecência ali, achando que sabemos tudo, não é verdade? Então, você já se perguntou por que mesmo assim eles continuam nos amando? Será que a gente já perguntou isso? Você sabe qual é a resposta? Porque estes seres são dotados de altas doses de indulgência. Amam muito mais do que nós. Muito mais. E eles trazem uma certeza absoluta incrível de que um dia, nós seremos seres melhores. Assim é Jesus para conosco. E rememorando o nosso título, pensa um pouco. Principalmente de tudo isso que nós falamos hoje. De tudo isso que nós tentamos estudar um pouco mais. Eu separei um texto aqui de Miriam Lucy Rezende. Ela é a autora. E esse texto vai falar da casa da mãe, da casa de mãe. Mas da casa de mãe depois que os filhos se vão. Não é assim? Eu já estou até me preparando. Porque vai chegar um dia que esses passarinhos vão ter que voar. Como muitos que estão ouvindo nesse momento, já deram permissão para que eles deem voos. Não é assim? Esse texto vai dizer assim, casa de mãe depois que os filhos se vão, é um oratório. Amanhece, anoitece, em prece. Já não tem acesso àquelas coisinhas básicas do dia a dia, as recomendações e perguntas que eles tanto desagradavam e se enfureciam. Com quem vai, aonde é, que horas começa, a que horas termina, que horas você chega, vem cá, menino, pega a blusa de frio, cadê os documentos, meu filho? Impossibilitados os avisos e recomendações, só nos resta a oração. Tropeçamos todos os dias em nossos santos e santas de preferência. E nossa devoção levanta as mãos já no café da manhã e se deita conosco. Porque casa de mãe, depois que os filhos se vão, é um lugar de silêncio. Falta nela a conversa, a risada, a implicância, a displicência, a desorganização. Falta nela a panela suja, copos nos quartos, luzes acesas sem necessidade. Aliás, casa de mãe, depois que os filhos se vão, a luz vive acesa. É impressionante, né? É um iluminado protesto de tanta ausência. Casa de mãe, depois que os filhos se vão, tem sempre o mesmo cheiro. Falta-lhe o perfume que aqueles usavam deixando antes da balada. Falta o cheiro de shampoo derramado no banheiro, falta aquela embriaguez de alho fritando a refogar o arroz. Falta aquele aroma de cebola que a gente fica escondidinho deles, porque sempre tem um que não gosta. Mas como fazer aquele prato sem colocá-la? Falta aquela cara boa lambendo o prato e dizendo assim, está bom, hein, mãe? Né? O melhor agradecimento de uma mãe é um prato vazio, quando os filhos ainda estão. Agora, falta a cozinha cheia de desejos atendidos. Porque casa de mãe, depois que os filhos se vão, é um recorte no tempo, é um rasgo na alma, é quarto demais, é gente de menos. É retrato de um tempo que a gente vivia distraída da alegria abundante desses meninos. Um tempo em que maturar frutos para dá-los a colher ao mundo. Até que esse dia chega e lá se vai seu fruto ganhar estrada. Descobrir novos rumos, navegar por conta própria, com as mãos no leme,
que você um dia lhe mostrou como manejar. Aí fica a casa e nela as coisas que eles não levam de jeito nenhum para a nova vida, mas também não as dispensam. O caminhão da infância, a boneca na porta do quarto, os livros, os discos, os papéis, os desenhos e as fotografias. Todas te olhando em estranha provocação. Casa de mãe, depois que os filhos se vão, não é mais a casa de mãe, é a casa da mãe. Para onde eles voltam no feriado, no final de semana, no pedaço de férias. Porque casa de mãe, depois que os filhos se vão, é um grande portão esperando ser aberto. É corredor solitário aguardando que eles atravessem rumo aos quartos. É uma área de serviço sem serviço. Casa de mãe, depois que os filhos se vão, tem sempre alguém rezando, né? Um cachorrinho esperando e muitos dias todos enfileirados. Obedientes e esperançosos da certeza que qualquer dia eles chegam e você vai agradecer por todas as suas preces terem sido ouvidas. Porque vamos combinar aqui, não é que você fez direitinho o seu trabalho e estava certo quem disse que quem sai aos seus não se degenera e aqueles frutos nunca cairão longe do pé. Sabe o que é isso? É saudade. Afinal, não é mesmo a casa, afinal não é mesmo a casa que se chama mãe. Então, nós finalizamos com esse título lindo e que Emmanuel, na sua leitura, possa amplificar essa capacidade de entendimento de cada um de nós, nos convidando sempre a estudar e a pensar um pouco diante das nossas escolhas, do uso do nosso livre-arbítrio, que é tão importante, para que assim nós possamos adquirir o máximo de sabedoria, né? E retornarmos felizes, pelo menos com a consciência muito mais tranquila. Que Jesus possa iluminar a todos, nós vamos fazer a nossa prece nesse momento, para que